ao longo dessa semana, agora um exercício de memória para você. Ao longo dessa semana, você tentou, por exemplo, fazer um Pix que deu errado? Ou você tentou entrar em alguma plataforma que estava fora do ar? Digo, na internet, ou o YouTube da vida, um Google, alguma plataforma que você entra estava fora do ar. Eu digo isso porque aconteceu, muita gente reclamou assim de intermitência e tal. E por que aconteceu isso? Hoje em dia, a maioria das empresas, principalmente que hospedam os seus sites em tecnologia, na internet e tudo mais, elas precisam ter um espaço onde você coloca o seu site ou sua aplicação chamado servidor. Vamos falar de maneira leiga, né, para a pessoa entender. Todo o site ele fica hospedado numa empresa. Na verdade, antigamente, por exemplo, as pessoas elas tinham computadores gigantescos, colocavam o site delas nesses computadores e compartilhavam. Só que algumas empresas, por exemplo a Amazon, além de ter as suas próprias infraestruturas, elas são focadas em servir a infraestrutura. E nessa história, a Amazon, ela cresceu muito com isso. Só para vocês entenderem, toda vez que tem um site, imagina que a gente pega um espaço dentro do computador, de um computador gigantesco, e coloca nosso site lá para ele funcionar na internet, tá? É assim mais ou menos que funciona de maneira bem rasa. É mais ou menos assim. Porque eu sei que eu imagino que tenha, sei lá, alguém aí no vídeo que talvez assista e não vai conseguir entender o que a gente tá falando com questão de hospedagem. É mais ou menos isso. É um computador gigantesco. Eu vou lá e pago uma quantia. Tem a Amazon, tem a HostGator, né? Tem a Hosting, a NT Web. A NT Web, se você não conhece, o comentário vai estar aqui fixado, vai lá conhecer. Mas tem várias empresas que fazem esse serviço. É como se você pegasse... Todo mundo, eu imagino, que, pelo menos que esteja vendo o vídeo, usa a internet. E provavelmente já teve um acesso ao computador. É como se a gente estivesse pagando uma pastinha lá dentro de um computador gigantesco. Exato. E a AWS, que é o serviço, esse serviço que a gente está comentando, provido pela Amazon. Que é um dos maiores do mundo, se não a maior do mundo. Hoje né? em dia é um dos maiores do mundo, é o que hospeda geralmente bancos, é o que hospeda geralmente Facebook, aplicações gigantescas como Facebook, como várias... Google, enfim. OpenAI, várias... A maioria hoje em dia, a maioria dos sites conhecidos estão lá dentro da Amazon. Só que o que acontece se você tem centralizado uma grande quantidade de recursos utilizados pela humanidade, e isso em geral, em qualquer setor da humanidade, e esses recursos do nada estão indisponível? É isso que a Luana vai contar para vocês na notícia de agora. Queda da Amazon. A AWS causa instabilidade global em sites e aplicativos. Uma falha nos serviços da Amazon Web Services, a AWS, derrubou sites e aplicativos em diferentes partes do mundo nesta segunda-feira, dia 20, afetando companhias de tecnologia, finanças, aviação e entretenimento. Entre os serviços impactados estão Facebook, Snapchat e a própria Amazon, além de plataformas financeiras como Coinbase, Robinhood e Venmo, ferramentas corporativas como o Slack e empresas aéreas como a United Airlines também relataram problemas. Jogos populares como Fortnite e Roblox chegaram a ficar fora do ar, assim como o buscador de inteligência artificial Perplexity. Eu não sei se é assim que se fala, tá? A AWS é responsável pela infraestrutura de milhões de sites e aplicativos, fornecendo hospedagem, processamento e armazenamento em nuvem para alguma das maiores empresas do mundo. Por isso, qualquer interrupção em sua rede tem reflexos imediatos e de grande escala. Recuperação parcial e causa identificada. Segundo a própria Amazon, engenheiros estavam engajados e trabalhando ativamente para mitigar o problema e compreender a causa raiz. Em uma região de data center localizada na costa leste dos Estados Unidos,
centrada na Virgínia do Norte, os primeiros relatos de instabilidade surgiram por volta das 4 horas, horário de Brasília, conforme o Dawn Detector, site que monitora serviços online. Olha, falando pra vocês, né? É muito legal essa questão da AWS, porque assim, imagina só, você tem uma empresa e você tem um sistema que você faz todo o controle assim dos seus clientes, do que seus clientes estão consumindo da sua empresa e tudo mais. Eu não citei o erro, mas tá falando aqui que foi no DynamoDB, ou seja, foi no banco de dados. Já falou o que é esse Dynamo. Só que assim, como eu falei, imagina só, você tem essa empresa e você tem esse serviço aí para você poder fazer toda a gestão da sua empresa. Imagina só se ao invés de você ter que colocar um computador na sua empresa somente para poder rodar isso daí, você pudesse abrir a internet e em poucos cliques você colocar um computador para poder gerar esse aplicativo. É exatamente isso que acontece. Só que como tá muitos aplicativos centralizados, quando a provedora acaba caindo, acontece que o seu serviço fica indisponível. Isso daí aconteceu na Virgínia do Norte, né, na base de servidores da Virgínia do Norte. Se eu não me engano, esse é dos servidores mais baratos que tem na AWS. Então, assim, a gente sabe que quando tem um serviço mais barato, é o que mais é consumido, assim. Então a gente sabe que, como a Luana falou, o estrago foi grande que aconteceu, né? Alguns serviços de companhias aéreas deixaram, jogos online deixaram. A United Airlines caiu, né? E assim, mas o que igual falou que um erro foi no DynamoDB. O DynamoDB é um banco de dados bem, vamos falar, bem simples, né? Que grava só chave e valor. Não é um MySQL da vida, por exemplo, que é um relacional e tudo mais. É bem simplesinho, mas como fala, se tem vários polos usando, né? Quando dá alguma instabilidade pode gerar. E, gente, o Renan falou DynamoDB, como eu falei no começo do vídeo, pode ter gente aqui que não dá notícia, pode ter gente que não entenda. Mas banco de dados é literalmente um lugar onde você coloca todos os dados de tudo, tá? É mais ou menos isso. É como se fosse uma pastinha cheia de pastinhas, cheia de dados. Então imagina só, assim. E o que a gente, principalmente que essa é a minha área um pouco mais de atuação, né? O que eu recomendo nesse caso, se para garantir que a sua aplicação fique no ar, assim, mesmo em queda de AWS e tudo mais, né? É sempre importante você ter, se você tem sistemas, se você tem aplicações que outras pessoas atualizam e depende dessas aplicações para funcionar, você não pode confiar em um polo só. É o que eu porque ia falar é exatamente agora. Isso. Eu acho que o certo seria, por exemplo, principalmente na questão de financeira. Poxa, eu não confiaria só na Amazon. Eu colocaria numas 2 a 3 empresas no meu negócio. Porque assim, caiu em um, eu tenho outro. Exato. Porque então eu não fico sem o meu serviço. Exato, porque na TI a gente tem o que a gente chama de redundância, né? E a redundância é justamente isso, réplicas da sua aplicação que é feito em servidores diferentes ao longo do mundo, e se uma está indisponível, ele vai ser provido por outra, né? Então, assim, se você tem uma aplicação, se você é da área de tecnologia, se você tem um serviço da AWS, vai pensando, e não só da AWS, mas se você é dependente só de um serviço só, e esse serviço é o que mantém a sua empresa, é o que mantém o seu negócio funcionando, pense em maneiras de redundância. Porque assim, você viu, a AWS, ela caiu, a AWS está hospedando os maiores assim que a gente tem na questão de tecnologia. Então, se até um que está hospedando os maiores é passível de cair, todos são passíveis de cair. Então, se a gente... que as pessoas, elas confiam muito. Não é porque é a AWS, gente, que ela tem 100% de segurança. Toda tecnologia, ela tem um risco. Toda.
E isso a gente aprende quando a gente começa a estudar na questão de tecnologia. Todo mundo tem que entender que toda tecnologia, toda empresa de hospedagem, ela tem o risco de cair. Por isso que a dica do Renan é muito boa e é muito válida, que é o que eu ia falar também. Em vez de você hospedar em um só lugar, hospedem mais. Porque se você cair, se aquela empresa cair, você tem uma reserva. Tanto que tem uma... Quando eu trabalhava presencialmente numa empresa de com relação à tecnologia, o meu chefe, ele falava assim, na minha casa, eu não tenho um só roteador de uma só provedora de internet. Eu tenho de 2 empresas diferentes, porque minha esposa trabalha em casa. Então, se uma internet cair, eu tenho outra. E o mesmo é válido para essa questão de hospedagem. Não coloque do mesmo jeito a nuvem. E se der um problema na nuvem, e vamos dizer que a empresa perca seus dados, é muito difícil, mas pode acontecer. Então, coloque os seus dados em outras empresas, não fique só em uma, tá? Bom, e se você quiser uma indicação de empresa muito boa, assim, que você pode armazenar tanto aplicações quanto dados em nuvem e daqui a pouco até internet fixa para sua casa, você vai poder ter, é a NTWeb, ntweb.com.br. Essa empresa, assim, na questão assim, de estrutura brasileira mesmo, os seus servidores vão ficar aqui no Brasil, o que significa que você vai ter um acesso muito mais rápido à sua informação, você vai ter um delay quase inexistente pelo fato de estar aqui no Brasil, e também você vai estar totalmente... Que é um diferencial gigantesco, a gente acabou de falar da Amazon, a Amazon tá lá na Virgínia do Norte, o erro que aconteceu foi lá. Então, essa aqui tá aqui. Exatamente. O dado tá aqui, o delay, muito mais rápido essa questão, então... exatamente, pelo fato de estar aqui é muito mais rápido. Uma empresa 100% brasileira, Uma empresa 100% brasileira e de acordo com a LGPD. Você sabia que os dados dos seus clientes têm que estar no Brasil se você é uma empresa brasileira, né? Então, se você não pensou nisso, entra lá, ntweb.com.br. E se para você a gente está falando grego e você está precisando de um auxílio nessa questão de tecnologia, a gente fica à vontade para entrar no nosso site kamalae.com.br, que lá você vai ver um pouco dos nossos serviços, o que a gente faz no dia a dia aí. Teve um rapaz que brincou no vídeo falando que a gente era um canal de finanças sem saber falar de finanças. A gente é programador, tanto eu quanto ele, e a gente tem propriedade de causa pra falar. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode comentar aqui embaixo. Por mais que o canal não seja desse ramo, você pode comentar aqui embaixo, que também a gente vai ficar muito feliz de tirar a sua dúvida. Se você tiver alguma ideia de sistema, aplicativo, o que você quiser, assim, em questão de tecnologia, manda mensagem lá pra gente aí, que a gente vê e a gente pode te dar um direcionamento aí tranquilamente. Isso aí, a gente fala com propriedade. Se você quiser também chamar aqui no comentário, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Bom, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Mais uma vez eu digo, deixa nos comentários sobre o que você achou desse vídeo, sobre o que você achou das notícias que a gente abordou aqui, e deixa também o seu curtir nesse vídeo, porque é muito importante. A gente sabe que você tem gostado do nosso conteúdo e é muito importante, pessoal, sua inscrição no canal. Se é a sua primeira vez que você está vendo a nossa cara aqui no YouTube, deixa a sua inscrição. Se já é a sua segunda vez e você não deixou a sua inscrição, tá perdoado, pessoal. Eu te perdoo, mas por favor, clica aqui na inscrição. Ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações e assim você fica por dentro dos nossos vídeos em primeira mão. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui essa noite com vocês e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.